Olá, a promoção do trabalho decente é a única forma sustentável de reduzir a pobreza. Estimular o trabalho decente em todo o mundo é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela Organização das Nações Unidas em 2015, a serem alcançados até 2030. Vamos ver como esse objetivo pode ser alcançado. A Organização Internacional do Trabalho, órgão das Nações Unidas, definiu 10 indicadores que mostram o nível de decência das condições de trabalho em um país. Oportunidades de emprego, rendimentos adequados e trabalho produtivo, jornada de trabalho decente, conciliação entre o trabalho, a vida pessoal e familiar, trabalho a ser abolido, estabilidade e segurança no trabalho, igualdade de oportunidades e de tratamento no emprego, ambiente de trabalho seguro, seguridade social, diálogo social e representação de trabalhadores e empregadores. Para a OIT, o trabalho decente é condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia de governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. Mas a crise econômica mundial está colocando esse objetivo em risco. E o nosso convidado para falar sobre trabalho decente é o diretor do escritório da Organização Internacional do Trabalho aqui no Brasil, Peter Poshin. Peter, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Olá, é um prazer. Obrigada. Nesse momento, a gente vive uma crise, ou pelo menos vê uma crise econômica no mundo inteiro. Esses objetivos, eles foram estabelecidos em um momento em que o mundo ainda estava, de uma forma geral, em um momento positivo, digamos assim, de crescimento econômico. Como é que muda, com a mudança desse panorama, esses objetivos estão em risco, então? Eu não diria. De fato, é verdade que o acordo inicial sobre esses objetivos chegou antes de perceber a duração, a permanência dessa crise que estamos vivendo, mas a crise de por si já iniciou em 2009, né? Tinha um pouco um alívio nos anos seguintes, mas voltou. De certa forma, estamos vivendo a continuação dessa crise que iniciou em 2009. É claro que o contexto econômico desfavorável atual complica de certa forma, corremos mais riscos de não atingir esses objetivos e também, principalmente, o objetivo da redução e erradicação da pobreza. Mas você tem, em muitos casos, as mesmas políticas que deveriam ajudar a lidar com a crise também ajudam com a redução da pobreza. Vai depender muito de uma boa articulação das políticas públicas de fomento da economia. Isso dentro de cada país? Você precisa de acordos e de uma concertação global em certas áreas. E o G20, por exemplo, é uma instituição que está conseguindo articular, gerar uma certa coordenação, coerência entre as políticas de países, mas é importante também, obviamente, o contexto nacional. Dentro desses momentos de crise, as populações mais pobres são as primeiras a sofrer, porque o ganho delas é sempre muito pequeno e é muito instável, né? Como é que vocês articulam essa questão do emprego decente? Como é que a gente pode, em um momento de crise econômica, no sistema capitalista que logo corta as suas despesas, e, em geral, uma das primeiras a serem cortadas é salário, é posto de trabalho. Como é que vocês esperam articular essa questão de um emprego decente? Você tem essa sequência se você tem uma queda no crescimento, mesmo a economia encolhendo, o desemprego chega com certo atraso, que é o caso do Brasil também. Depois, em função um pouco da profundidade dessa crise, você pode ser mais ou menos aumento do desemprego, que quando a conjuntura volta, se recupera. Também vai depender do ritmo, vai depender, de certa forma, das políticas adotadas. Você pode recuperar o emprego, mas é certo que as experiências do passado, de outros países, da Argentina, do México, também mostram que a depressão da renda pode ser por mais tempo.
A gente vê hoje uma desigualdade muito grande entre pobres e ricos. Houve um período em que a gente achou que essa desigualdade ia diminuir. No Brasil, especificamente, a gente viveu aí uma temporada, né, em que essa desigualdade diminuiu um pouquinho. Mas você acha que isso pode continuar? A gente continua nessa curva de redução da desigualdade entre pobres e ricos? Ou, nesses momentos de crise, essa desigualdade volta a aumentar? Não tem uma lógica assim que obrigatoriamente a desigualdade aumente ou diminui no momento de crise. De certa forma, na crise aguda, quem perdeu muito eram acionistas, eram pessoal fortunado e talvez contra a intuição, a crise de 2009 reduziu as desigualdades. Nós pensamos que vai ser importante nesse momento de crise de manter programas que têm cumprido um papel importante no Brasil para a redução da pobreza e para a redução também da desigualdade, como programas de transferência como o Bolsa Família, por exemplo, ou programas de acesso à moradia, como um programa como Minha Casa Minha Vida. Esses programas fazem muito sentido porque você já tem um problema da redução da demanda, você não tem suficientemente nem compras nem investimentos. Então, essas transferências são usadas quase imediatamente para consumo e consumo em base local também. Então, isso tem um estabilizador automático, se você quiser, contra uma agravação ainda dessa queda econômica e um programa de criação de infraestrutura num setor muito afetado pela crise, como é a construção, faz muito sentido, né? Gera emprego, gera inclusão social e melhor acesso a um serviço vital que é a moradia. Esses programas de transferências de renda, eles são uma mola para essa diminuição inicial da pobreza? Eles geram emprego e pode ser uma mola para a redução da pobreza? Porque no relatório de vocês, né, no relatório da ONU, da OIT mais especificamente, vocês falam que se tivesse um investimento mundial de 600 bilhões de dólares ano, né, em 15 anos, essa pobreza absoluta seria extinta, ou seja, a gente deixaria de ter no mundo a pobreza absoluta. Como seria esse investimento? Via políticas de transferência de renda? É realmente uma enorme oportunidade. É a primeira vez na história da humanidade que poderíamos chegar a um mundo sem pobreza. Essa estimativa do recurso necessário, que são 10 mil bilhões de 10 trilhões de dólares. 10 trilhões de dólares, parece muito dinheiro, mas em proporção, na verdade, não é. É claro que alguns dos países, os países muito pobres, países africanos, por exemplo, não vão ter condições de eles assumirem esse gasto. Em muitos outros países é possível, sim, de usar recursos públicos ou a redistribuição de recursos dentro da economia para chegar a essa finalidade. O que deu certo nos países que avançaram muito na redução da pobreza nos últimos 25 anos era diversificar a base produtiva da economia, ter programas eficientes de redistribuição da renda, mas usar esses programas só como uma plataforma, como uma escada que permitisse às pessoas e às famílias que saíssem dessa dependência da transferência e conseguissem mais se sustentar através do trabalho, de um emprego produtivo, né? Entrar no mercado do trabalho em melhores condições, com maior saúde, melhor educação. Isso aumenta as possibilidades dessas pessoas de achar uma fonte própria de renda e de não depender mais da transferência. Só vou te pedir um minutinho. No próximo, a gente vai fazer um intervalo e volta já no próximo bloco. Você fala um pouco sobre isso. Tá certo. Bom, a gente volta já já.